Cibele Tenório no Sempre um Papo Paracatu. O vídeo se inicia com um vídeo institucional da King Rose, patrocinadora do evento. No início, lê-se: a cultura é um direito, conheça alguns projetos culturais que incentivamos. E em seguida, imagens de eventos culturais são apresentadas, como apresentações musicais, exposições, venda de artesanatos locais, peças de teatro, apresentações de danças, roda de conversa com escritores e escritoras, shows ao vivo, entre outros. Lê-se: teatro, música, dança, literatura, integração. Para nós, além de um direito a ser assegurado, a cultura é um caminho possível para o desenvolvimento. Boa noite a todos, todas. Sejam bem-vindos a mais um Sempre um Papo, um momento importante, uma discussão muito válida, né, que a gente vai ter hoje. Esse programa ele é patrocinado pela King Rose, através da Lei de Incentivo de Projetos Culturais do Ministério Público, do Ministério da Cultura. A apresentação se inicia com Rose Bispo de pé no palco. Ela é uma mulher negra de cabelos longos e cacheados de tom castanho escuro. Ela traja camisa de mangas curtas de tom verde musgo e calça de tom verde claro. A roda de conversa acontece em uma sala com paredes brancas ornadas com azul. Ao fundo, há um palco onde duas cadeiras foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por uma mesinha que carrega uma jarra de água, copos e livros. Ao fundo estão os banners em tons de branco, azul, rosa, roxo e preto. Centralizado, lê-se: Sempre um Papo, ano 39. Ao lado esquerdo, lê-se: literatura em todos os sentidos. E ao lado direito estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. De frente ao palco foram dispostas inúmeras cadeiras destinadas à plateia. Rose convida Cibele Tenório a subir ao palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Rose Bispo. A segunda e última pessoa sentada é Cibele Tenório, uma mulher negra de cabelos todos envoltos em trancinhas, com cachos nas pontas em tons diferentes de castanho, que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja blusa de mangas compridas preta, estampada de azul, laranja e bege, e calça larga de tom preto. Ao longo do evento, a plateia é filmada e está cheia. Eventualmente, alguns telespectadores são convidados a interagir com os convidados, e estes recebem o microfone quando falam. Quem estava na FLI, eu não sei, eu compartilhei um pouco, a gente estava numa mesa que tinha mais pessoas, né, então o tempo foi limitado, para falar um pouco sobre o que é a história desse livro, Rose. Esse livro, que é o livro que eu escrevi, que eu lancei esse ano, chama Almerim da Gama, a Sufragista Negra. E essa história, eu não sei se vocês conhecem, a história do movimento de mulheres no Brasil lutando pelo voto. Parece, a gente vota hoje, e parece que votar sempre foi uma atividade comum para as mulheres, mas tem pouco mais de 90 anos que as mulheres votam no Brasil. Então, a vida inteira, né, a vida pública era masculina. E as mulheres, né, estavam restritas ao lar, à vida doméstica, para serem mães, esposas. E um grupo de mulheres, né, ao longo do século XIX e no século XX, se organizou, né, entendendo que, para ser cidadã, de fato, é preciso poder tomar parte do processo, né, eleitoral, tanto podendo votar como ser votada. Isso foi uma campanha muito grande das mulheres no começo do século XX no Brasil. E essa história, eu não sei se vocês, né, nas escolas, se vocês trabalham com esse tema, se já ouviram falar sobre a história da conquista do voto feminino. É muito raro que, quando eu era estudante, esse tema nunca apareceu. Na verdade, a história das mulheres em geral é uma história muito apagada, né? Principalmente nos livros didáticos, em sala de aula. Hoje, né, a gente tem, né, graças a alguns professores que têm trabalhado o tema, né, mudando a perspectiva, inclusive trazendo a história das mulheres para a sala de aula, mas essa história é uma história apagada no geral. Mas quando a gente sabe sobre essa história, Rose, a gente sabe que essa história ela foi esse grupo de mulheres que se organizou para lutar pelo voto. Era um grupo de mulheres brancas, a maioria delas, de classe média alta, para não dizerem ricas algumas, de famílias que tinham um certo poder aquisitivo e influência. Então, nas poucas vezes que se fala dessa história, se fala desse grupo. E o que eu achei na minha pesquisa é
que dentro desse grupo de mulheres que são, como eu falei, maioria brancas e de classe média, existiam também lideranças negras dentro do grupo. Entre elas, essa mulher, sobre a qual eu escrevi o livro, chamada Almerinda Gama, a sufragista. Não sei se vocês estão familiarizados com a palavra sufragista. Sufragista era o mesmo que feminista nos anos 30, porque sufragista vem de sufrágio, do voto. Então, como elas lutavam pelo voto, né, elas eram chamadas de sufragistas. Eram as feministas daquela época, dos anos 30. E aí a gente descobre que naquele grupo tinha uma liderança negra que foi muito atuante, muito ativa. E a gente se pergunta por que essa história chegou até nós, o pouco que sabemos, sem que essa mulher tenha sido citada. E aí a gente só tem uma explicação para falar sobre isso, Rose, que é o racismo que vai apagando as trajetórias de pessoas negras no Brasil. E o livro é um livro que eu fiz um mestrado na UNB, eu sou jornalista, e fiz um mestrado na UNB na História, e fui fazer uma pesquisa sobre essa mulher. Era quase que um quebra-cabeça que você montava, porque tinha muito pouca coisa sobre ela. Ela deu uma entrevista aqui, outra ali, algumas fotos, e eu ficava assim, muito curiosa, instigada de querer saber quem é essa mulher. E, no final das contas, eu defendi o mestrado e vi que tinha uma história ali muito legal e fui atrás de uma editora. Eu falei, gente, essa história precisa sair da universidade, ela tem que circular, porque essa mulher é uma mulher incrível que merece ser conhecida. E aí, a Todavia, que é a minha editora, publicou a história, né? Eu ganhei um prêmio da Todavia. A Todavia tem um prêmio para novos autores, então quem tiver por aí com boas histórias para contar pode se inscrever no prêmio da Todavia, quem sabe vocês não são os próximos ganhadores do prêmio Todavia. E aí o livro saiu contando a história de Almerinda, que é um resgate da trajetória dela, de quem ela foi. É um trabalho de pesquisa complexo, mas que eu estou muito feliz porque hoje as pessoas podem conhecer essa história, Rose. Muito legal, né? Agradecer a presença do vereador professor Cassius Kennedy, que está sempre aí com a gente, né? Trouxe a Escola Império, agradecer a Maria Inês também, do Colégio do Antônio Carlos, que é uma escola também que participa sempre do Sempre um Papo. Agradecer a presença do Diego, né? Lá da Kim Ross também, que está com a gente, a Ine está por aqui. E muito bacana, né? Eu estou encantada, gente, eu estou muito encantada com esse espaço. O termo sufragista, a gente vê esse termo muito esporadicamente e a gente nunca parou para pensar o que isso significa de fato na vida das mulheres, né? E eu queria saber também qual que foi assim, o grande desafio. Você falou um pouco de poucos recortes, né? Poucas informações. Mas, na sua concepção, qual foi o grande desafio para buscar essas informações, para trazer, porque o seu livro é um livro muito completo, né? Então, qual foi esse grande desafio de entender a história, de trazer essas informações? Pois é, acho que todo jornalista tem como princípio ser curioso, assim. Eu sou muito curiosa e quando eu fico com uma coisa assim na cabeça, eu falo assim, gente, tem essa história que tem coisa para a gente puxar aqui desse fio. E eu encontrei uma foto da Almerinda, o livro está aqui, quem quiser folhear depois o livro, comprar ou dar uma folheada, logo no começo tem uma foto dessa mulher, se vocês colocarem no Google também vocês vão achar. Almerinda Gama. E aí tem uma foto de uma mulher votando, acho que página 9 do livro. Ela está votando, colocando um voto na urna, é uma foto preta e branca dos anos 30, né? Ela está com uma roupa de pele, assim, toda bonita, bem moda dos anos 30, assim. E ela olha para a cédula com um sorriso no rosto, e atrás dela tem uns homens, assim, olhando para ela, tipo assim, agora só era o que faltava, ter mulher votando, onde já se viu isso, né? Porque foi logo em seguida, as mulheres conquistaram o voto em 32, e a Almerinda está votando nessa foto em 33. Então, assim, foi logo no começo dessa mudança, né, na história do país em que as mulheres podem votar. E com essa foto, eu fiquei muito intrigada. Eu falei, gente, quem que é essa mulher da foto? E quando eu achei a Almerinda num acervo, num arquivo, né, chama CEPEDOC, dizia que ela era de Maceió, e eu sou de Maceió, né? E que ela era jornalista de Maceió. Ela tinha muitas coisas em comum comigo, né? Jornalista de Maceió. E eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. E eu não sei se aqui em Paracatu tem isso, mas em Maceió a gente conhece quem são os filhos ilustres da cidade, né? Eu passei hoje aqui no museu e vi registrados aqui que a primeira nutricionista do Brasil
de Paracatu. Fiquei muito feliz de ver as mulheres citadas aqui no museu. Então, a gente conhece essas figuras. Mas, assim, a maioria são homens que a gente conhece. Assim, né? Em Maceió, Maceió é a terra do Djavan, Maceió é a terra do Zagallo, Maceió é a terra do Marechal Deodoro. Sabe assim, a gente conhece sempre, mas sempre homens. E eu fiquei curiosa de quem era aquela mulher e comecei uma pesquisa sobre ela. E, como eu falei, né, ela deu uma entrevista nos anos 80, que ela conta um pouco da vida dela. Tinha um punhado de fotos e só. E aí, nessa coisa que os jornalistas têm, né, também de investigação, eu usei um pouco da minha expertise como jornalista para começar a ir atrás de fontes sobre ela. E os jornais da época trazem informações sobre a Almerinda. E aí, com isso, eu fui montando, como eu falei, um quebra-cabeça de entender quando que ela nasceu, onde que ela trabalhava, como é que era a vida dela, né? E aí uma pista foi puxando a outra. Era um trabalho meio de investigação mesmo, né? E aí, com isso, tinha um desafio, você perguntou do desafio maior, que era o seguinte: Almerinda nasceu em 1899. E ela dá uma entrevista nos anos 80 que ela fala que ela teve um filho bebê que morreu, criança, que ela casou e o marido morreu também, ela era viúva e não tinha casado de novo. E a gente não sabia se ela tinha família, porque como ela não teve filho e não casou de novo, como foi que essa mulher morreu? Assim, ela tinha alguém com ela e tudo mais. E nos poucos espaços em que ela era citada, a Almerinda Gama, as sufragistas, feministas dos anos 30, tinha a data de nascimento, mas não tinha a data da morte. E como não tinha familiar para tentar localizar essa mulher, né, era um grande mistério, assim, que ano que ela morreu. E tem uma coisa que não é só uma questão de curiosidade, né, Rose? Todas as figuras, né, que têm alguma importância para a história do Brasil, sempre que elas são citadas com a data de nascimento e data da morte. O fato de Almerinda ter uma interrogação na data da morte era quase como um símbolo do descaso assim, em relação a ela. Como é que uma mulher que teve uma participação tão importante na história das mulheres no Brasil, da política, não tem data da morte? E aí eu comecei uma pesquisa assim, ligando de cartório em cartório no país. Trabalho de investigação, até localizar a certidão de óbito. Eu estou contando aqui, mas assim, são histórias super longas. Está no livro, para não dar spoilers também, de como eu achei a certidão de óbito da Almerinda, porque é uma história surreal. A partir de um comentário no YouTube, de um vídeo no YouTube, eu consegui localizar a família que ela formou, que não é uma família de sangue, mas ela formou uma família afetiva. E aí achei a certidão de óbito da Almerinda. E com esse documento, a gente consegue hoje que ela seja lembrada, citada, com data de nascimento e morte. E aí eu digo que ela nasceu em 1899 e morreu em 1999. Então, ela morreu 2 meses antes de fazer 100 anos, sem nenhum reconhecimento pela sua trajetória, que é múltipla. Ela atuou em muitas coisas, a gente pode falar sobre isso aqui hoje. Então, de alguma maneira, hoje, né, a minha pesquisa possibilita, se você entrar na Wikipédia agora, você vai achar a data da morte, é fruto da pesquisa e fruto assim, dessa curiosidade de fazer justiça a uma mulher que foi incrível em muitas frentes e que o Brasil foi muito injusto com essa mulher. Então, de alguma maneira, o livro é uma tentativa de reparar, né, essas injustiças que ela sofreu. O Nego Bispo diz isso, né? O Nego Bispo ele diz que já tem muita gente que fala mal de nós, então nós precisamos falar dos nossos e falar bem, né? Eu acho que esse papel que você está fazendo é importante, que traz, de fato, uma biografia completa, né, da Almerinda, que merece muito, deve ser muito lembrada. E aí, falando disso, queria que você falasse um pouquinho de como que você vê o papel, né, da mulher hoje no Brasil, nessa formação cultural, política, né, e por que ainda há tanta invisibilidade para essas mulheres. Pois é, você sabe que com a Almerinda eu fui ficando mais atenta a essas questões. Já era, né? Sou uma mulher feminista, mas quando eu vou lendo sobre a Almerinda foi candidata a deputada federal em 1934. E no livro eu trago um santinho da campanha dela, da Almerinda. Assim, tem a fotinho dela e tem o verso com a plataforma que ela defendia. Se vocês olharem o livro, vocês vão ver que, primeiro,
a foto que ela aparece no Santinho é muito diferente das fotos que ela tem, as outras fotos que eu achei, porque ela era uma mulher muito vaidosa, sabe assim, super arrumada, né? Mesmo sendo de família pobre, ela era muito vaidosa. E a foto da Almerinda no Santinho, ela tá com um blazer, com a cara séria, assim, o cabelo preso. E usando, né, um blazer que é meio que uma roupa do guarda-roupa masculino, né? Então, sempre que as mulheres precisam de, né, um certo assumir uma posição, coloca um blazer, né? Roupa de empresária, blazer. E você vê que ela meio que se masculiniza para poder entrar na política. A foto dela é assim, para poder entrar na política não pode ser mulher como ela era, com aquelas roupas assim. O semblante tem que ser sério. Acho que isso primeiro é um sinalizador do que as mulheres vivenciam até hoje, né? Eu não sei se vocês conhecem, mas hoje temos algumas mulheres negras, né, no Congresso, entre elas, por exemplo, a Talíria Petroni, que é uma deputada federal do Rio de Janeiro, e a Talíria, ela usa roupas muito coloridas, né, enfim, tecidos afro, e muitas vezes, além de ser uma mulher negra, né, ela é barrada no Congresso porque as pessoas não veem aquela mulher como uma deputada, por ser uma mulher negra e também porque ela não usa essas roupas que se espera. Qual que é a roupa de uma deputada? Não existe isso, né? Se você cumprir a vestimenta daquele lugar, está de acordo, não tem uma roupa de deputada, né? Não é alfaiataria. E acho que quando eu vi a foto da Almerinda, eu fico pensando sobre isso, que as mulheres têm esse desafio primeiro de entrarem na política, muitas vezes tendo que se masculinizar. Tem muito pouco tempo que o Congresso, por exemplo, em Brasília, tem banheiro feminino. A gente está falando isso dos anos 2000. Então, aquele espaço não foi feito para mulheres, não se pensou nem para as trabalhadoras que trabalhavam lá, né? Não precisava nem ser deputada, mas não tinha banheiro feminino ali. É uma loucura a gente pensar isso. Então, primeiro isso. E a outra coisa é que na plataforma, que é o Santinho, que a Almerinda vai colocando a campanha das coisas dela, ela pede coisas em 34, que foi o ano que ela foi candidata, que são ainda questões que as mulheres lutam hoje. Então, dá um pouco de aflição pensar que, né, 90 anos depois, quase, a gente está lutando pelas mesmas coisas. Por exemplo, ela defende igualdade salarial entre homens e mulheres, que é uma coisa que a gente ainda hoje sabe, mesmo tendo legislação, que muitas vezes em cargos, né, o mesmo cargo, as mulheres ganham menos do que homens. São punidas porque, às vezes, são mães, porque vão ter que ter licença maternidade. Enfim, os desafios são muitos, e eu acho que para as mulheres negras ainda mais, porque se junta, além da, né, subalternização de gênero, a de raça. Né? Então, a gente sabe que quando a misoginia e o racismo se encontram, aí... Então, eu acho que assim, essas mulheres que a gente vê hoje na política, Erika Hilton, falei da Talíria Petroni, Benedita da Silva, que é a primeira deputada negra federal do país, são muito valentes, muito resilientes, porque esse ambiente é um ambiente muito hostil. A Almerinda foi candidata, não foi eleita, não conseguiu se eleger, mas, de alguma maneira, essas mulheres são filhas da Almerinda, né? Porque elas conseguiram chegar nesse espaço que a Almerinda desejou estar. Ela quis, né? Ela colocou na frente. Você contando essa história, eu me recordei aqui da nossa vereadora aqui em Paracatu, a Claudirene Rodrigues. Ela é quilombola, e ela conta essa história. Ela fala no seguinte, que quando ela era criança, ela passava em frente à Câmara Municipal aqui, que é um espaço, né? E ela falava assim que quando ela crescesse, ela queria estar ali, naquele espaço, que nem podia entrar negro. E aí a avó dela lavava roupa na praia e falava assim com ela, não, mas para estar ali tem que estar muito bem vestido. Então, quando você fala da Almerinda, a gente vê vários personagens ainda aqui em Paracatu, né, que contam essa história. E eu me emocionei muito quando ela falou, porque assim, a avó dela já dizia assim, olha, você tem que estar muito bem arrumada, é como se ali não fosse o lugar que ela fosse conseguir chegar, e ela conseguiu chegar. Né? Então, assim, a gente fica um tanto quanto assustado, porque não mudou muita coisa de lá para cá, mas ainda é um desafio, mas que agora ela já está, né? Diferente da Almerinda, que não foi eleita, ela foi eleita e assumiu, e assim, a roupa que ela veste ainda é uma roupa social, mas é a roupa que ela escolhe, né? Às vezes ela é rosa, às vezes, esse dia mesmo uma pessoa falou comigo, nossa, mas ela gosta de umas roupas coloridas, né? Então a gente fica pensando, né? Como que só muda de local. Aí, de que forma, né, que o seu trabalho como jornalista e pesquisadora contribui para ampliar o acesso à memória da verdade histórica
do nosso país. Eu acho que você já falou um pouco disso, porque você traz, né, o livro como forma, mas assim, fala um pouquinho disso, como que você vê? Você falou sobre isso agora, pensando assim que os nossos antepassados muitas vezes trabalharam como escravizados, construindo esses espaços que hoje essas mulheres ocupam. Isso eu acho que é muito, né, mesmo sendo poucas ainda, é transformador pensar nisso, né? De que esses espaços foram, né, o próprio Congresso, né, a gente sabe, eu sei que a Andressa teve aqui, a Andressa Marques, que é uma escritora incrível, ela tem um livro que é A Construção, que fala sobre a construção de Brasília. E a gente sabe que Brasília também foi construída por mãos negras, então, e muitas pessoas morreram, inclusive, na construção de Brasília, né? Então, saber, por exemplo, que hoje mulheres negras ocupam esse espaço, que no passado foi erguido por mãos negras, né? E hoje estão lá tomando decisão, sempre e aqui também em Paracatu, imagino, é muito gratificante saber, assim, é uma rebelião nossa, assim, né? Uma conquista nossa. Eu acho assim, né? Eu penso que a gente fala assim sobre Almerinda, sobre esses personagens que a história apagou, e fala no sentido de fazer reparação a essas pessoas. E é claro que a gente quer fazer reparação a elas, porque elas merecem ter o seu espaço no palco da história. Mas, mais do que isso, eu acho que tem uma coisa que é a gente aprende com essas pessoas. A gente aprende com essas trajetórias. Não é um favor somente para elas, quando a gente resgata as histórias. A gente está fazendo um favor para nós. Eu aprendi muito com a Almerinda. Aprendi, fui muito transformada por ela, por essa mulher que viveu 100 anos, e era uma mulher que tinha muita energia. Então, a Almerinda, ela era, só para falar algumas coisas, do movimento feminista, e ela era datilógrafa. Os mais jovens não vão saber, aqui nunca fizeram curso de datilografia, mas para você digitar num teclado no passado, você fazia curso, né, no SESC, no SENAC, de datilografia. E quem sabia datilografar bem, rápido, era um bom profissional, né? E a Almerinda era datilógrafa, trabalhava em cartório. E era uma mulher trabalhadora assalariada, que no seu tempo livre, de noite, final de semana, se engajava no movimento feminista. Ela também estudava, fazia faculdade de Direito, e sempre se sustentou, né? Não tinha marido, então ela era que pagava as contas dela. E a Almerinda tinha essa participação no movimento feminista. Também foi líder sindical, ela fundou o Sindicato das Datilógrafas. Então, ela reuniu as datilógrafas, né, que era uma profissão muito feminina, né, secretária datilógrafa. Então, ela também teve atuação no movimento sindical. Ela fundou um partido político em que ela era a única mulher que participou da fundação do partido. Ela era compositora, fazia músicas, né, compunha para piano também, né, fazia programa de rádio. Ela escreveu um livro de poemas que ela lançou sozinha, independente, chamado Zumbi. Então, assim, é escritora, jornalista, compositora, quase poeta. Beth Tenório, né, gente? Imagina, meu sonho é ser que nem ela, poeta, a mulher era danada, ela fazia muitas coisas, tinha muitas frentes. Então, assim, conhecer a história da Almerinda é conhecer a história de uma mulher que foi muito resiliente, que tinha muita energia para tocar as coisas, e que sabe, Rose, mesmo velhinha, se vocês colocarem no YouTube, vocês vão achar, tem um vídeo da Almerinda, um filme sobre ela, que chama, que o cineasta o Joelzito Araújo fez, chama Almerinda, uma mulher de 30. E ela está com 90 anos nesse filme. Você fala assim, gente, se eu chegar nos 90 que nem essa mulher, eu estou feita, porque ela está bem, a cabeça super lúcida e ativa. Era uma pessoa que não sei se vocês conhecem pessoas mais velhas, que às vezes ficam assim, aquela coisa só de ficar falando do passado, né? A pessoa parece que não está presente mais. A Almerinda era muito atenta à vida política, à economia, sabia o preço das coisas, era ativa. Mesmo, né, no Brasil, depois dos 70, você não precisa mais votar, né? Ela, imagina, se a mulher que lutou pelo voto até o final da vida, essa mulher foi votar, assim, mais de 90 anos indo votar. Então, a lição para nós, assim, essa mulher é muito inspiradora. E vale dizer também, Rose, que é uma mulher comum, porque às vezes a gente pensa essas mulheres pioneiras como mulheres à frente do seu tempo. Elas não eram à frente do seu tempo, elas só existiram naquele tempo porque era possível ser daquele jeito. Mas, assim, uma mulher comum, uma trabalhadora, como muitas mulheres, eu imagino aqui em Paracatu, assim, não tem nada de extraordinário no sentido de... Não era uma coisa assim, é uma mulher comum que entendeu que a sua vida... ela precisava se mobilizar coletivamente para mudar as coisas, desejava mudar as coisas,
e desejava ter opinião sobre o mundo, assim. Então ela escrevia para jornal. Ela não queria somente ser dona de casa, ela queria se colocar, que eu acho que é uma coisa que para a gente hoje é natural como mulher, mas nos anos 30, gente, você era muito transgressor, você querer desejar outras coisas. E a Almerinda desejou isso. Então, a gente aprende muito, eu acho, que essa que é a contribuição de uma pesquisa como a minha e de outras pesquisas que resgatam esses personagens, é a gente fazer reparação, mas acho que mais do que isso, aprender com essas trajetórias. Bacana. Palmas, né, para Cibele. Joana, então a gente vai para as perguntas, né? Quem tiver uma perguntinha aí, pode ficar à vontade. Cibele, boa noite. Bom te ouvir mais uma vez. Boa noite, Rose, nessa condução maravilhosa. É sempre bom ver isso, né? Você, no começo da sua fala, destaca exatamente o papel das mulheres. É muito bom que a gente tenha aqui, né, que esse programa que a gente recebe aqui em Paracatu, e é muito bom, né, a gente ter esse contato com cultura, com a literatura, e que pessoas como a Rose estejam, né, assim, à frente, possam conduzir mais vezes essas conversas aqui. Um comentário e uma dúvida, assim. Você mencionou sobre o mestrado na UNB. Gostaria de saber quando foi que você fez o mestrado lá no programa de História, quem te orientou. Eu fiz doutorado lá. A UNB é uma instituição bastante conservadora assim, no campo da história, mas eu tive duas orientadoras. Uma desistiu de mim, infelizmente. Eu sou um péssimo aluno, mas a segunda ela me cobrou bastante. Eu consegui terminar o doutorado, mas foram duas mulheres incríveis, assim, né? Duas feministas, uma branca, a outra negra, na história. Inclusive, uma é amiga pessoal da Andressa, que esteve aqui. Ana Flávia? Ana Flávia, foi a minha orientadora, a que me aguentou até o final ali. Então, quando você fez, quem te orientou, e essas questões atravessam muito, né? Quando a gente fala sobre o movimento sufragista, a gente geralmente tem algumas referências na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Recentemente, assim, tem alguns anos já que saiu o filme da Harriet Tubman, que além de, né, ser uma pessoa que lutou contra a escravidão, lutou também pelo sufrágio lá e uma mulher negra. Então a gente precisa de referências assim aqui também. A gente sabe que ainda que a Constituição de 1891, não permitisse o voto feminino, muitas mulheres transgressoras iam lá e exigiam o direito de votar, porque não estava escrito na Constituição que elas eram impedidas. Então, em 32 não foi uma concessão, né? Foi fruto de uma luta longa, assim, que vem dos Estados Unidos, da Inglaterra e aqui no Brasil também. Então essas referências são muito importantes. E acaba que um livro inteiro seu vai virar 5 minutos num comentário de uma aula minha, porque é isso, né? No final das contas a gente faz uma leitura grande, que é importante, mas é importante ter essa referência lá, que hoje não está nas minhas aulas, né? E tomara que a partir do ano que vem esteja, né? Para que a gente consiga colocar e inserir naquele contexto ali. E um último comentário, gostaria de saber a sua opinião também, Cibele, sobre a questão da interseccionalidade. Então, quando a gente fala do movimento pelo direito do voto feminino, então você destaca aí o papel das mulheres brancas de classe média que lutavam, e que é muito importante essa luta, extremamente importante, mas que depois você vê que não tinha uma dimensão que abarcava todas. E se esse conceito assim, faz sentido para você, se é importante essa defesa, a gente tem a Carla Cotirene, por exemplo, que aqui no Brasil defende muito, né, o papel da interseccionalidade. Ela esteve aqui em Paracatu também, minha musa, assim, a Carla Cotirene, e que eu uso ela no doutorado também, né? Eu faço pesquisas em torno da representação das mulheres e dos homens negros no cinema, e que para mim faz sentido, mas de repente eu vejo que tem alguns intelectuais e alguns escritores que não fazem tanto sentido assim, ainda que reconheça a diferença. Mas se você pudesse comentar um pouquinho. Sim. Então, eu fiz um mestrado na UNB. Eu nunca pensei em fazer mestrado, na verdade. Eu sou jornalista, mas quando eu encontrei a foto da Almerinda, eu fiquei tão intrigada que eu não sabia o que eu fazia com aquela foto. Assim, eu queria escrever um livro, fazer uma reportagem, e aí eu descubro que a UNB tem uma professora, que é a minha orientadora, que é uma referência na pesquisa sobre sufrágio feminino, por coincidência ou destino, que é a Tereza Marques. Não sei se você conheceu a professora Tereza. A gente tem professoras, né, incríveis no programa. Ana Flávia, queridíssima. Também estive com a Ana Flávia agora na Marcha das Mulheres Negras em Brasília. E aí a Tereza, ela tem um livro sobre uma pesquisa extensa sobre a Berta Lutz. Quando a gente fala em sufrágio, luta pelo voto feminino no Brasil, o nome que vocês mais vão ouvir é o da Berta Lutz. A Berta Lutz é uma cientista brasileira incrível, filha do Adolfo Lutz, que é um nome muito comum, né, porque
é também um cientista, e a Berta, ela de fato era a liderança, era uma mulher branca, estudou na França, na Sorbonne, muito importante, assim. A gente faz essa crítica do apagamento das mulheres negras sem também desmerecer as mulheres brancas, porque Berta foi fundamental na conquista do voto feminino. Ela foi um monstro político, assim, muito, muito astuta, assim, muito. A Almerinda conta que a Berta ela odiava homem, né? Isso é uma curiosidade assim, da Berta, diz que sempre que alguém chegava assim, para pedir ajuda, que tinha homem presente, ela mandava voltar, assim, porque ela era aquelas feministas radicais que achava que a mulher tinha que se valer por ela mesma, não podia ter ajuda de homem para nada. Tem até uma curiosidade que diz que Berta ordenou que, quando ela morresse, o caixão não podia ter homem levando o caixão dela. Tinha que ser só mulher. E diz que era um monte de mulher, assim, as velhinhas, carregando o caixão da Berta Lutz, porque as feministas eram, assim, danadas. Mas, então, eu defendi o mestrado na pandemia. Ele foi escrito, né, a pesquisa, a parte toda foi escrita na pandemia. E como eu sou jornalista, eu já escrevi meio com a cara de reportagem, assim, eu não saberia escrever aquele jeito acadêmico, confuso, né? Tentei fazer uma coisa que, pensando que aquele material podia ser lido. Então, já escrevi com essa pegada e eu defendi em 2020, se não me engano, 20 ou 21. E aí, fiquei com esse material aqui e fui tentando editoras. Mandava para uma editora, não tinha resposta, mandava para outra, até inscrever no prêmio da Todavia e, enfim, ganhar o prêmio, né? Engraçado, porque, assim, como eu fiz esse texto já com essa, né, o estilo jornalístico, na minha defesa do mestrado, isso foi elogiado e foi criticado também, né? Porque, para os conservadores, o texto estava muito literário. E, na verdade, o valor da pesquisa foi exatamente esse, né? Porque ele saiu da universidade e pôde, enfim, virar um livro de fato. E aí, na mudança, porque, assim, a dissertação de mestrado, embora ela tenha sido já com uma cara de reportagem, ela tem, né, teoria e método que está lá, e a editora pediu para a gente tirar toda essa parte. Então, assim, o livro aqui hoje ele não tem mais nada acadêmico no sentido mais duro da palavra, né? Ele é um livro para um leitor comum, um leitor que não, às vezes não frequenta a academia, né, a universidade, vai conseguir ler um romance, uma biografia histórica que, né, tem a pesquisa ainda, está tudo aqui, mas a gente tentou mudar, deixar o texto mais fluido, né, para que o leitor pudesse, enfim, ter clareza disso. Aí você me perguntou sobre interseccionalidade. Na minha dissertação, isso é um conceito fundamental, porque a Almerinda ela reúne, né, várias identidades que, enfim, estão, né, permeadas de muitos estigmas. Então, a Almerinda era, primeiro, mulher. Ela é uma mulher nordestina vivendo no Rio de Janeiro, né? Então, a gente sabe que a xenofobia também é uma questão. É uma mulher negra, é uma mulher trabalhadora, porque, assim, ser trabalhadora nos anos 30 também é transgressor, porque as mulheres trabalhavam até se casarem. Mulher direita só trabalhava enquanto era solteira. Casou, larga o trabalho. Porque trabalhar significava estar na rua, tendo contato com outros homens. Então, não era moralmente ideal que as mulheres estivessem na rua. Se trabalhasse, poderia trabalhar em casa, na oficina de costura. É um trabalho que você não tivesse contato com, né, o público, com pessoas de fora. Então, a Almerinda era trabalhadora. E a outra coisa, a Almerinda era datilógrafa. E eu trago no livro vários artigos de jornais que vai mostrando que as datilógrafas elas também sofriam muito preconceito, porque acontece um pouco ainda hoje isso com as secretárias. As pessoas achavam que a datilógrafa é amante do chefe. Era muito comum que se achasse das datilógrafas como se elas fossem meio que golpistas. Trabalha ali para conseguir conquistar o gerente do banco, o dono do cartório. Então, eram sempre vistas como mulheres meio ardilosas. Então, ser datilógrafa também era uma questão para a Almerinda. Então, você imagina essa mulher que reunia essas coisas todas. Outra coisa, feminista. Ser feminista também era uma coisa que não pegava bem, né? Até hoje, dependendo de onde o espaço que você fala que é feminista, né? Então, feminista também era uma coisa que... Então, a Almerinda juntava essas coisas todas. E eu trabalho esse conceito de interseccionalidade na dissertação, mas, para o livro, a gente tirou a palavra, embora o leitor, quando, né, vai estar tudo aqui.
né, o conceito desdobrado, mas não mais com a BNT, né? Então, a gente vai falar sobre a Almerinda como uma mulher negra, esses estigmas que a Almerinda, né, experimentou e como se juntavam nessas opressões para ela. Uma outra coisa, a Almerinda andava na rua tarde da noite. Nos anos 20, 30, outra coisa, a mulher que se dava ao respeito tinha horários para circular na rua. Então, a gente hoje... Não que hoje seja diferente em um certo sentido, né? Porque a gente, às vezes, não tem liberdade por segurança, medo de violência, né, sexual, de andar na rua. Mas as mulheres, né, honradas andavam na rua até as 6 da tarde, 5 da tarde. Fora disso, é meretriz, é mulher que não se dá o respeito. E muitas vezes a Almerinda vai contando que ela, de madrugada, com os colegas do sindicato, no porto, fazendo assembleia, indo para jornal levar notícia do movimento feminista, era uma mulher transgressora nesse sentido. Então, você imagina uma mulher que não estava sob tutela masculina nenhuma, porque não era casada, né? Não tinha mais o pai, andando na rua de madrugada, fazendo o que bem entendesse. Isso era uma questão. E ela foi muitas vezes alvo dessas opressões que né, como a gente fala na interseccionalidade, se sobrepõem e atingiam a Almerinda. Então, no livro, a gente não vai ter o termo, né, na dissertação que está disponível para quem pesquisa, né, de maneira acadêmica. A dissertação que deu origem ao livro está no repositório da UNB, então tem lá esses conceitos, mas para o livro a gente retirou. E você falou sobre essa coisa das sufragistas. A gente tem já alguns filmes, eu recomendo, tem um filme que mostra, que chama As Sufragistas, que é sobre, está na Netflix, que é sobre o movimento sufragista na Inglaterra, que era um movimento muito, vamos usar uma palavra, eu vou dizer violento, mas é violento no sentido de que elas quebravam vidraça, era desse tipo, assim, né? No Brasil, era um movimento mais estratégico, elas não eram violentas nesse sentido, né? Violentas muito entre aspas, porque, enfim, a mobilização das mulheres. Aqui era um movimento de articulação, conversa com um. Quem é um homem que a gente pode chegar e ter algum apoio? E aí elas foram costurando esses apoios políticos, mas muito inspiradas por essas sufragistas de fora, que na Europa eram bem radicais mesmo, assim, tacando fogo em pneu, fazendo protesto, eram muito mais agressivas. Aqui elas construíram isso de uma maneira mais sutil. Mas acho que a gente falta para nós ter... Seria maravilhoso ter uma série das sufragistas contando como as mulheres se organizavam, porque é muito interessante, eu trago no livro isso, como elas faziam a coisa andar e acontecer. Se tinha um projeto de lei que ia ser votado, que de alguma maneira podia prejudicar ou favorecer as mulheres, direitos das mulheres, elas faziam assim chover telegrama no gabinete dos deputados. Então, cada uma tinha que escrever 100 telegramas para dizer assim, olha, o que a gente faz hoje como mobilização de abaixo-assinado, elas faziam isso com um grupo muito pequeno. E foi assim que elas conseguiram apoio. E é muito difícil, a gente, né, hoje consegue, quando se fala sobre, não só a conquista do voto das mulheres, mas assim, qualquer conquista nossa da classe trabalhadora, do movimento negro, as pessoas falam, fulano concedeu. Não, ninguém nos concedeu nada, ninguém nos deu nada de graça. Tudo foi fruto de muito... né, articulação, Palmares como um lugar de resistência que guiou, né, os ventos de mudança para que Isabel assinasse a abolição. Tudo isso é fruto de pressão, né? Nada vem de graça. E com a sufragista foi a mesma coisa, mas eu acho que falta para nós ter talvez um produto audiovisual. Eu sonho, na verdade, com um desfile de escola de samba. Vocês estavam aqui com Ana Maria Gonçalves no FLI, e um defeito de cor, né, virou desfile da Portela. Não sei se vocês já viram, quem gosta de escola de samba. Quem leu o livro Um Defeito de Cor e viu o desfile se emocionou profundamente, porque é um outro jeito de contar aquela história. E a Ana Maria fala uma coisa que eu acho maravilhosa, que ela fala, olha, ser reconhecida pela Academia Brasileira de Letras é ótimo, mas a minha grande glória da minha vida foi, né, o livro virar desfile da Portela. Então, eu sonho, aí quem sabe a Almerinda aí não está na Netflix, né, Globoplay, a gente não tem uma série sobre as sufragistas para que mais pessoas, além do livro, né, consigam ter acesso à história dela. Não sei se faltou alguma coisa para responder. Boa noite. Bem-vinda novamente a Paracatu, Rose. Parabéns por conduzir essa mesa tão potente. Eu trago... A minha dúvida também para um debate. Recente, tem um pouco mais de 90 anos que as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil.
Porém, parece muito tempo, porém, há pouco tempo, durante uma entrevista na CNN americana, o secretário de Segurança do governo Trump sugeriu que as mulheres não deveriam votar. Isto, você acha que é somente um fato isolado, um comentário infeliz, ou acende uma luz vermelha para nos mantermos atentos e fortes e para que não deixe esse movimento desandar? Nossa, ótima pergunta. Acho que não é isolado, né? Nenhuma conquista nossa está segura. Essa que é a questão, né? E esses movimentos de extrema-direita, né? O Jamil Chad, no FLI, na mesa que eu estava com ele falou sobre isso. Porque não só eles querem, né? Existe uma sugestão de acabar com o voto feminino. O Jamil explicou isso no dia, que é mais complexo ainda. Eles querem que o voto seja o voto da família. Então, a mulher não precisaria votar porque a família vota. E que família eles estão falando, né? Uma família que é composta por, né, tradicional, entre aspas, homem e mulher, e que o voto masculino, né, para eles, já contempla o voto feminino. Então, o homem, como o cabeça da casa, já decidiria pela família em si. Então, é pior ainda, assim, né? Não é só que as mulheres não podem votar, é dizer que as mulheres têm que se submeter ao voto, né, à decisão do marido, e que a mulher que não faz parte de uma família também não é digna de participar do processo eleitoral, porque se é o marido que vota e você não tem marido, então você não é ninguém. Então, assim, atrelado a várias coisas, né? Então, peço desculpa, eu estou com garganta inflamada e estou assim, pigarro. Várias coisas estão atreladas, que é o casamento compulsório, né? Então, também, assim, a mulher é obrigada a casar. Se ela quiser participar da vida pública, ela tem que ter marido. Imagina uma mulher que sozinha tem opinião. Então, é um retrocesso tão maluco, tão grande, que nos coloca um alerta de que essas coisas que a gente acha que estão garantidas, conquistas nossas, elas, né, estão ameaçadas o tempo inteiro. Né? Tem aquela série do Conto de Aia, e as pessoas, né, eu vi alguns episódios, achei tão pesada que eu nem segui para assistir. Mas as pessoas falavam sobre isso, assim, nos anos do governo Bolsonaro, que parecia que aquela série estava virando realidade. Então, a coisa que é distópica, parece que em algum momento, né, ela volta. Então, se a gente não vigia, né, em relação a esses direitos, eles podem, enfim, né, nada está garantido, né? E acho que vale a gente dizer também uma coisa que é importante, que o movimento feminista nos anos 30 já falava, que é eu quero votar em mulheres. Eu prefiro votar em mulheres. Eu quero que tenha mulheres na Câmara dos Deputados, no Congresso e tudo mais. Mas, na falta de mulheres que pensam os direitos das mulheres, é melhor votar em um homem que está mais alinhado com a nossa luta do que numa mulher. Porque ser só mulher, né, gente, não quer dizer nada. Quantas mulheres que são retrógradas, conservadoras, que querem tutelar o nosso corpo, os nossos direitos. Então, essas mulheres, elas não têm, né, diálogo conosco. Então, né, a gente quer mais mulheres na política, mas que mulheres queremos na política também? Né? Isso é importante falar. Então, acho que também uma outra coisa é a política que nós queremos fazer é uma política que pensa gênero, raça, classe, e que, se a gente não acha candidatos, às vezes, candidatas que se alinhem com isso, que pensem dessa maneira, é melhor, às vezes, votar em homens, né, progressistas, que pensam essas questões, do que votar em mulheres conservadoras, porque é um retrocesso para nós e, de alguma maneira, a gente desonra o legado das sufragistas. Né? Porque toda vez que eu vou colocar o meu voto na urna, hoje, eu fico assim pensando, muita gente lutou, gastou muita energia para eu hoje poder exercer o meu direito de votar e, se quisesse, também de ser votada. Então, de não tratar isso como uma coisa trivial, sabe? Parece que a gente vai ali no dia da eleição, acordou, vai ali e vota. Não, isso foi fruto de muita luta. Então, acho que conhecer essas histórias também dá peso para quando a gente vai tomar decisões políticas, sabe? Assim, tipo, gente, foi muita luta. Então, vamos fazer isso direito, vamos escolher bem, assim, sabe? Alguma pergunta, pessoal? Os jovens. Estou vendo um monte de mulher aí, estudante, quero vocês levantando a mão, assim. Cara dela. Boa noite. Boa Sueli noite. maravilhosa. Rose,
como sempre, muito cirúrgica e muito específica em várias questões que a gente tem que falar, né? Sibeli, quando você fala, na verdade, deixa eu me apresentar primeiro, né? Sou Helena Leslier, sou psicóloga de mulheres, e estou cada vez mais adentrando nessa consciência de ser uma mulher negra na sociedade, né? Porque existe esse processo, você nasce uma mulher preta, mas você tem consciência no decorrer do tempo. E é uma das perguntas que eu quero fazer para você, como que foi esse processo para você mesmo de se tornar preta. E eu sou extremamente colorida, hoje eu estou neutra, mas eu sou extremamente colorida. E eu vejo esse atravessamento, sabe? Então, quando você traz de Almerinda, eu já estou aqui encantada, quero muito ler o livro, gostaria de ter lido antes de ter esse encontro para poder, né, ter um debate ainda mais pautado no livro. Mas eu vejo muito esse atravessamento. E então eu gostaria que você falasse sobre essa questão. E também o que eu queria perguntar para você é qual é o conselho que você dá. Porque quando a gente está nesse processo, hoje eu faço minha terapia totalmente voltada para esse letramento racial, para esse apoderamento mesmo. Mas qual é o conselho que você dá, tanto para os jovens, né, que ainda tem alguns jovens que não saíram desse lugar ainda, entrou nesse processo, e qual é o conselho que você me dá como uma mulher que está passando por esse processo? Por onde você acredita, assim, lógico que respeitando totalmente a minha singularidade, as minhas vivências, mas aonde você acha que eu posso aprofundar cada vez mais? Ô, gente, eu vou dar conselho para psicóloga, gente. Quem sou eu? Então, a Almerinda, como eu falei, ela foi tão transformadora para mim, porque foi a partir de Almerinda que eu comecei a pensar as minhas questões étnico-raciais. Isso é uma coisa muito recente. Eu sou filha, né, de um casamento interracial, mãe preta e pai branco, como muitas famílias brasileiras, né, com pais, ou o inverso, assim, né. E isso nunca foi uma questão para mim, assim, eu sempre achei que eu era branca, né, assim, eu achava que era isso. E eu lembro, a gente estava agora em Brasília, teve a segunda marcha das mulheres negras. E em 2015, foi a primeira, 10 anos atrás. E eu fui na marcha a trabalho, né? Com o cabelo alisado, que eu usava, né? Cabelo escovado, liso, assim. Porque como eu tenho a pele clara, se eu escovo o cabelo, eu passo assim, né? Você fica ali, é branca, mas também é negra, meio que fica no meio termo. E eu lembro que na marcha das mulheres negras, tinham várias meninas pardas. E eu olhava e falava assim, o que essas moças estão fazendo aqui nessa marcha, gente? Um monte de menina branca nessa marcha. Por que essas meninas estão com espelho em casa? E era uma discussão que, para mim, eu não acessava naquele momento, assim, porque era isso, assim. Eu acho que eu também nem achava que era branca, mas eu era meio sem identidade, assim, não pensava sobre isso. E várias vezes, você falou sobre, né, a gente às vezes se torna, né? Algumas pessoas perguntavam para mim, você se reconhece como uma mulher parda, negra? E eu ficava assim. Ou já falavam assim, Sibeli, uma mulher parda, e eu ficava, não, assim, que coisa estranha, né? Isso não sou isso. E com a Almerinda vocês vão ver, né, que vocês vão folhear o livro, vocês vão ver as fotos. A Almerinda, ela não tem a pele tão escura, né? Retinta, como a gente fala. E foi a partir da Almerinda que eu comecei a pensar sobre mim também. Então, para que serve um livro, né? Para a gente contar essas histórias, mas também para a gente pensar sobre as nossas próprias questões. E eu comecei a pensar sobre isso, e aí passei pelo processo de transição capilar. Não sei se tem alguém aqui passando, desejo força, porque só quem passou sabe o que é, né, usar o cabelo. Né? É um processo muito difícil. As pessoas, às vezes até acho que menosprezam isso, essa coisa de você usar o cabelo, né, liso e passar um tempo que você deixa o cabelo voltar ao natural, e aí o cabelo fica com duas texturas, né? Ele fica um tempo embaixo liso, outra parte cacheada. Foi um processo. E nesse processo eu fui me vendo no espelho como é que eu era, meu cabelo, os meus traços negros, nariz largo, e achando... Falei, gente, a natureza não erra, não, né? Parece que, na verdade, a gente vai se achando bonito. Isso tem a ver também, claro, não é um processo individual, é coletivo, né? A gente vê hoje muito mais, né, enfim, produtos disponíveis para mulheres, né, de cabelos crespos, cacheados. A gente vê apresentadoras hoje na TV. É um processo coletivo que também nos impacta pessoalmente.
Então, para mim, foi um pouco isso, assim, até reconhecer e entender, né, a classificação que o IBGE faz hoje de pessoas pardas, né, e negras, no conjunto de pessoas negras no Brasil. E a gente tem uma grade, né, vamos dizer assim, de cores, né? Pessoas negras podem a pele muito retinta, até pessoas com um pouco de pele, né, um pouco mais clara. São várias gradações, e eu acho que muitas vezes o racismo faz com que as pessoas usem expressões para tentar, como se fosse minimizar um problema. Então, você não é negra, você é morena jambo, você é cravo e canela. Essas expressões que as pessoas usam, né? E eu acho que cada vez mais, pelo menos para mim, foi assim. Eu fui assumindo isso, assim, e tendo orgulho e vendo beleza nisso. Então, foi um processo para mim também transformador que eu estou vivendo ainda no dia a dia. Então, trançar o cabelo, tudo isso tem a ver com o resgate dessa identidade que a minha família nunca discutiu, né? Não era uma questão dentro da minha casa, né? Então, eu não sei se eu tenho um conselho para dar, imagina, eu vou me aconselhar com a psicóloga, fazer uma sessão com ela aqui, mas eu acho que conhecer as nossas mais velhas, a história de quem veio antes de nós, é muito inspirador. Então, para mim, por exemplo, conhecer a história da Almerinda me deu muito orgulho. E eu fico pensando, se eu fosse uma menina em Maceió, quando eu era criança, crescendo com essas referências, eu ia querer me parecer com ela, né? Me via nela. E eu cresci sem. Então, o que a gente espera hoje com essas histórias contadas, eu estou trabalhando agora no livro infantil da Almerinda. A gente vai ter uma versão para crianças. Então, que as pessoas possam, né, olhar essas histórias e se verem assim, né, como uma mulher negra que era altiva, que tinha desejo de se colocar no mundo. Isso vai inspirando a gente a ser quem a gente é. E eu acho que, para mim, foi muito isso, assim. Então, eu acho que conhecer as nossas mais velhas, as histórias que as pessoas nos negaram de conhecer, traz para a gente essa força da gente se assumir. E eu estou vendo você aqui, lindíssima, assim. Ela falou colorida, chega, destaca-se no meio da multidão. A gente não ter vergonha de usar as nossas cores, de usar o nosso cabelo. E eu acho que uma vai inspirando e puxando a outra, né? Então, quantas vezes, esses dias eu vi, né, acho que uma criança vendo Thaís Araújo na TV e fala assim, olha, mãe, né, sou eu. Então, essas coisas que parecem bobas, elas são muito significativas, porque elas realmente nos transformam, né? Você vê essas mulheres ocupando esses lugares, a gente vai pensando que a gente pode ser psicóloga, ter a nossa clínica, a gente pode estar na política, a gente pode ser empresária, a gente pode estar nos lugares, a gente pode ser uma liderança política quilombola. A Rose me falava que aqui em Paracatu muitas pessoas às vezes, né, negam a sua herança quilombola, né? Porque o racismo faz isso, a gente ter vergonha das nossas origens e histórias. Então a gente nega, né, de onde a gente veio, porque você quer se livrar do estigma. Eu entendo, às vezes é um processo mesmo. Você não quer estar atrelado com o que nos ensinaram como escravidão, né? Quem que quer ser atrelado a quem foi chicoteado? É uma história tão dolorosa que a gente foge dela muitas vezes, né? Então, contar essas histórias de pessoas como a Almerinda, que elas ressignificam o que a gente pensa como o Brasil negro pós-escravidão, faz com que a gente tenha orgulho de quem a gente é e que a gente vai se assumindo. Então, eu acho que as mais velhas, a Almerinda, as minhas amigas mais velhas, eu sou muito amiga de uma mulher de Paracatu, que é a Leonor, filha de Dona Benedita, Dona Ditinha, professora aqui de Paracatu. Leonor, uma grande inspiração para mim, é uma mulher de Paracatu. Eu fico vendo aqui, olha, na próxima reforma do museu tem que colocar a Dona Benedita aqui também, viu? Para educadoras, escritoras, ampliar, né? Tem mais pessoas de Paracatu aqui. Então, todas elas vão me inspirando. E a gente vai tentando inspirar também os que vêm, os mais jovens. E assim a gente vai o movimento negro fala assim, uma sobe e puxa a outra. Eu acho muito bonito essa expressão. Que é o que a gente faz mesmo, né? Uma vai puxando a outra e se ajudando. Bom, eu tenho uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. É uma pergunta. Na verdade, eu fiquei imaginando o elenco todo da série, tá? Então, indico a parte de Jesus, que eu achava uma ótima atriz. Mas, enfim. A pergunta é, se a Almerinda hoje fosse viva e você a visse lá no Congresso, quais seriam as vestimentas? E qual seria a principal bandeira que ela lutaria hoje, na sua visão? Pois é, a gente fica assim... você escrever a vida de alguém que você não teve a chance de conversar, eu fico pensando assim, várias coisas que eu queria perguntar para ela, desde coisas importantes até besteiras, assim, sabe? O que ela gostava de comer?
como que ela era, assim, né? Porque você, ao longo da pesquisa, você fica convivendo com essa pessoa. É quase um negócio de maluco ser biógrafo, porque você tem conversas imaginárias com a pessoa que já morreu. Quando a Almerinda morreu, eu tinha 16 anos, a gente nunca se encontrou, a gente só se encontra, né, nessa possibilidade como uma do livro, assim, né? O meu encontro com ela é um encontro a partir da pesquisa. Eu não sei como ela se vestiria. Eu conheci a família da Almerinda, eles me trouxeram algumas roupas que ela mesma costurava dela. E eram vestidos coloridos. Então, talvez, se ela fosse, né, deputada hoje, ela fosse da nossa turma, da turma, né, mais colorida. E eu acho que, com muita tristeza que eu falo isso, porque, como eu falei, né, o livro traz o santinho da Almerinda com a plataforma dela política, que você não precisa tirar nada dali, é a mesma coisa até hoje. Ela defende a educação de qualidade gratuita para todas as idades. A pauta da educação certamente seria uma pauta para ela. A Almerinda defendia, sabe uma coisa que ela defendia na época que ninguém defendia, nem as feministas, o divórcio. As feministas não defendiam publicamente o divórcio, porque era um problema com a Igreja Católica, que era uma força política muito forte na época, você falar abertamente que você era a favor do divórcio. E a Almerinda, publicamente, nos jornais, defendia que mulheres e homens tinham direito de, se não dessem certo, recomeçar a sua vida. E essa coisa, né, é uma loucura a gente pensar isso, que só na década de 70 as mulheres conquistaram, né, o direito ao divórcio. Então, é uma coisa muito recente, poder divorciar, poder encerrar uma relação e começar do zero. Né? E a gente vê ainda hoje, né, mesmo quando as mulheres terminam relações, quantas vezes o machismo faz com que homens não aceitem isso. Essa semana mesmo, a gente tem visto nos jornais o número de feminicídios, né, de homens que não aceitam o fim de relacionamento. Então, assim, mesmo com a conquista da lei, ainda é uma dificuldade para as mulheres encerrarem relações, né, porque homens se sentem, né, posse. E isso tem a ver com esse histórico do Código Civil brasileiro, que as mulheres, por exemplo, para trabalhar, precisavam de autorização do marido. Então, essas coisas todas, elas são mudanças do Código Civil recente, da década de 70. Então, eu acho que a Almerinda estaria ainda pautada por essas questões de educação, trabalho. A Almerinda tem uma coisa que é importante falar, que a Almerinda ela vai se juntar ao movimento feminista por causa de uma coisa. A Almerinda era uma trabalhadora muito qualificada, como eu falei, era datilógrafa, né, muito boa, digitava muito rápido, falava um pouco de francês, de inglês. E ela fala que ela procurou empregos onde se pagava melhor, e acontecia o seguinte, ou não podia assumir aquela vaga porque era mulher. Por exemplo, trabalhar em banco na década de 30, mulher não trabalhava em banco nos anos 30. Isso também é uma conquista depois. Ou não aceitava mulher, ou se pagava menos porque era mulher. Então, você ser uma trabalhadora qualificada, experiente, não conseguir trabalhar, não conseguir ganhar bem, não conseguir ter salários melhores, não conseguir virar chefe, crescer na carreira, era muito frustrante para ela. Então, eu acho que também outra coisa que seria para ela seria essas questões ligadas ao mundo do trabalho, jornada 6x1, quem sabe a Almerinda não tivesse envolvida aí também. Palmas, né, gente? Eu vou fazer só a última pergunta. Acho que não tem mais ninguém, né, Jana? Eu queria que você falasse um pouco da... Você começou a falar, depois você falou de novo, mas eu queria que você falasse um pouco da marcha. Qual que é a sua visão? O que você acha que a gente tem de ganho, né? 300 mil mulheres reunidas. Como que você vê a questão da marcha hoje, né, no Brasil? E várias mulheres enganjadas, né, de todos os lugares que perpassaram até fora do Brasil. O que você vê? Como que você viu essa marcha? Então, eu contei que eu fui na Marcha das Mulheres Negras em 2015, né? Como mulher branca, estranhando aquele movimento todo. E aí, 10 anos depois, o movimento negro me dá a chance de poder voltar à marcha em outro momento, né? Me reconhecendo como uma mulher parda, que faz parte desse grupo étnico-racial. E eu fiquei contando os dias para chegar à marcha. E a gente estava sonhando, porque muitas mulheres, algumas eu conheci aqui no FLI Paracatu, a Bianca Santana. Vocês conheceram a Bianca aqui durante o FLI, né? A Bianca Santana, vem para a marcha, Bianca, vou para a marcha em Brasília. Então, a gente já ficou com aquela expectativa, e eu sonhava que agora eu vou marchar direito nessa marcha, né, gente? Porque agora sim eu entendo o que é a marcha, me entendo como mulher, enfim, negra, dentro desse movimento. E a marcha foi assim... Eu ainda estou assim, ainda impactada pelo que foi, né? Foi dia 25, hoje foi terça passada, né? Faz uma semana. A gente tinha mulheres do país inteiro e de outros países também que vieram.
né, vieram, né, foram para Brasília, na verdade. A gente tinha trios elétricos de cada região do país. Então, assim, tinha a turma do Norte, um monte de mulher do Norte atrás. Nordeste foi virando a micareta das mulheres negras. E o legal é que a Larissa Luz, que é uma cantora baiana que se apresentou na marcha, ela fez um jingle para a marcha que era Mete Marcha Negona, que é uma coisa bem da Bahia, né? Tem o Mete Dança, ela criou um jingle que era Mete Marcha Negona. E essa música tocava e as mulheres foram marchando por reparação e pelo bem viver. E a gente tinha, né, como símbolo algumas das mulheres que hoje ocupam cargos, né, na política, como a Nelly Franco, e Benedita da Silva, quem eu sempre me refiro porque é uma força. A Benedita tem 84 anos, eu acho, e ela continua na política ativa. Era uma mulher que foi trabalhadora doméstica e hoje é uma força, uma deputada federal incrível, que tem um trabalho maravilhoso, e ela estava na marcha. Então, a gente vai seguindo esses passos das mais velhas, encontrando mulheres, se ajudando, se fortalecendo. A gente se encontra saindo dali. E tinha, se vocês procurarem as fotos na internet, uma coisa que é um sonho, porque tinha como é que chama? Aqueles infláveis, assim, que sempre tem manifestação, que era um inflável de uma mulher negra com a faixa de presidente da República, que é um sonho que a gente tem de um dia, quem sabe, a gente poder ter uma mulher negra nesse país, que é de maioria feminina e maioria negra, a gente poder ter uma mulher, né, presidindo esse país. É um sonho. A gente sonha hoje, por exemplo, coisas menores entre aspas, mas ter uma ministra negra no STF, e sempre a gente vai batendo na trave e nunca consegue, porque nunca o momento político é ideal para que isso aconteça. Então, a gente pensar que a corte que decide, né, as coisas mais importantes na área da justiça no país, que é o STF, tem apenas uma mulher, e essa mulher, inclusive, é uma mulher branca, que daqui a pouco, que é a Carmen Lúcia, que também é maravilhosa e tal, mas que daqui a pouco também vai se aposentar. A gente vai ter homens decidindo sobre a maioria da população, que somos nós, mulheres, né? Então, não é... Eu acho que é justo o que a gente pede, quando a gente pede que aquela corte represente o Brasil de alguma maneira, que ele esteja representado também nas questões de gênero e de raça, né? Porque só homens brancos decidindo, e num governo que é progressista, a gente espera... Acho que podemos mais, né? Então, a gente sonha com isso, sonha com mulheres ocupando esses lugares. E essa coisa da marcha, com esse... Todo mundo tirava foto nesse... Era gigante, assim, né? Tirava foto com essa mulher com a faixa da presidência. É um sonho para nós, e a gente vai lutar. Estamos lutando para isso. As mulheres não vão recuar, as mulheres negras não vão desistir, e a gente faz barulho, viu? Assim, não deixa a gente quieto, não, que a gente, quando se organiza... Você sabe, né, Rose? Nós estamos chegando ao final. Queria agradecer, né, a todos presentes, agradecer a Cibele, deixar aqui um espaço para você finalizar seus agradecimentos e dizer que a Cibele vai dar autógrafo daqui a pouco, hein, gente? Quero agradecer a todo mundo que veio. Quando eu cheguei no hotel, 6h30, caiu uma chuva. Eu falei, ai, gente, não chove hoje, por favor. A gente poder reunir o povo, porque eu sei da chuva, né, dá uma preguiça de sair de casa, né, e tudo mais. Mas quero agradecer a todo mundo que veio, professores que trouxeram alunos. Fiquei feliz de saber que, quem sabe, a Almerinda aparece aí em sala de aula. Ó, já está prometido. É promessa. Já está prometido em sala de aula. Convido vocês, enfim, a lerem um livro agora ou depois, quando tiverem chance. Esse livro, como eu falei, né, a ideia é que ele é uma leitura muito agradável, né, porque eu escrevi, não, assim, aquela, né, Silvio Santos, né, minha filha viu, né, um livro é bom mesmo, porque acho que é uma história de uma mulher que se confunde com a história do Brasil, e é uma história incrível, assim, uma mulher extraordinária mesmo, que merece ser reconhecida. Então, eu quero agradecer a vocês pela presença, agradecer ao Sempre um Papo, pelos convites sempre. Eu vou estar em Brasília semana que vem com o Milton Ratum, ele de autor e eu mediando. Então, assim, eu sempre tenho essa alegria de estar no Sempre um Papo com pessoas que eu sou leitora, né? Às vezes, assim, já fiz Sempre um Papo com Itamar Vieira, e aí eu fico assim, né? Eu falo, nossa, Sempre um Papo só me dá coisa de presente bom. E um presente foi poder vir a Paracatu conversar com vocês, estar aqui. Quero ver vocês nas próximas edições do FLI.
que é uma maravilha. Eu vim esse ano, fiquei assim, eu falei, nossa, que sonho. E eu tinha vindo da Flip, viu, esse ano, fui falar de Almerina na Flip, e eu falei lá em Brasília, eu falei, gente, Flip Aracatu é melhor que a Flip, viu? Por quê? Vou dizer por quê. A Flip já foi a Flip Aracatu, no sentido de que ela era menorzinha, né? Hoje, a Flip é um negócio tão grande que você não sabe nem para onde você vai, e termina assim, tem tanta coisa que é meio tumultuado. E aqui, gente, você não consegue tirar uma foto com o autor. Aqui eu via Walter Hugo Mãe, naquele café ali da esquina da praça, conversando com as pessoas. Eu falei, gente, onde que Walter Hugo Mãe, sabe assim, consegue sentar com as pessoas na praça e trocar ideia, conversar? Então é uma maravilha. Flip Aracatu, show de Vanessa da Mata, foi maravilhoso, foi um sonho. Então, parabéns, né? Todo mundo que está, de alguma maneira, envolvido, patrocinadores, prefeitura. Sei que tem um prefeito que também contou no FLI, que é um leitor também, né? E para os jovens que estão aqui, né? Eu sei que em tempos de IA é difícil, né? A gente convencer jovens a ler e a escrever. E o Flip também tem um papel importante, porque faz concurso de redação aqui, né, para premiar os que escrevem bem. Leiam, porque assim, isso vai mudar a vida de vocês pessoalmente, profissionalmente. A IA, ela é ótima para várias coisas, mas tem coisas que só essas histórias que é gente que escreve, que consegue se conectar com a gente, sabe? Assim, não tem como substituir isso. Então, exercitem a leitura, escrevam também as suas histórias, e quem sabe vocês não vão ser os próximos convidados das edições do Flip Aracatu, como autores, que tem a curadoria também, que eu sei que é incrível, dos autores de Paracatu durante o Flip. E dizer que estou por aí, estou no Instagram, quem quiser me seguir. Eu trabalho na Rádio Nacional também, eu faço programa de música, que é uma outra paixão da minha vida, de música brasileira. Então, os meus programas, fazer um jabá dos programas que eu faço. Dá para ouvir, né, no radios.ebc.com.br. Eu faço programas sobre discos brasileiros e a gente bate um papo sobre discos e ouve os discos. E aí o meu Instagram eu sempre divulgo lá, é Cibele Tenório, CIBLE Tenório, tudo junto. E estou aí fazendo doutorado na UNB. Vou seguir aí a sua força aí que terminou. Eu vou terminar o meu doutorado também. Não vou passar sufoco, não. Vou terminar. E dizer que eu pesquiso agora, sabe o quê? Uma coisa que talvez no futuro renda um outro livro. A gente tem pesquisas sobre as primeiras mulheres que lutaram pelo voto feminino, mas a gente sabe quase nada sobre as primeiras que chegaram. Então, quem foram as primeiras eleitas no Brasil? A primeira deputada federal eleita no Brasil, que chama Carlota Pereira de Queiroz, não tem nenhum livro sobre ela, pesquisa nenhuma. Então, acho que também isso fala do apagamento que as mulheres têm, em geral, né? E eu pesquiso agora a primeira deputada eleita na Bahia. Ela chamava Maria Luísa Bittencourt, tinha 25 anos quando foi eleita, era uma advogada brilhante. E aí eu estou agora pesquisando como que ela conseguiu ser eleita, né? E como que foi o mandato dessa mulher, para a gente entender como é que foi a experiência de quem chegou para jogar um jogo que ninguém nos ensinou a jogar, né? Porque a mulher agora pode votar e ser candidata. E o homem a vida inteira participou, né, de eleição, né, na colônia, Brasil Colônia, Brasil República, e as mulheres chegaram depois. Então, entender como é que essas mulheres atuavam, porque isso também responde às questões do presente, né? Violência política de gênero, tudo mais. Só cortando sua fala, mas aqui para Paracatu, gente, a gente foi somar recentemente as mulheres vereadoras, não deu 12, viu, gente? Então a gente ficou bem assustado, achando assim, porque tem reeleições, né? Mas não conseguimos fechar com 12 mulheres. Não, e é isso. Muito obrigada a vocês, Afonso, sempre o papo, Rose, muito obrigada pela condução generosa. Um prazer estar com vocês e estarei aqui falando, né, autografando o livro para quem quiser. Muito obrigada.